Ao contrário dos boatos, eu não fui abduzido. Eu estava por aí, assim, praticando e não conseguindo focar em muita coisa. Acho que porque eu tive aí parando de tomar café, né? Foi uma decisão importante na minha vida. E daí vamos tentar voltar, né? Vamos ver se volta um ritmo, né? Não sei, não posso prometer nada, mas vamos seguir com esse canal do jeito que dá. Assunto de hoje é um pouco essa coisa que a gente vai voltar, né? De a gente ter uma meditação analítica e uma meditação de descanso, uma meditação de repouso. E a gente vai tentar lidar com como é que a gente passa de uma para outra e como uma reforça ou possibilita o outro tipo de meditação, né? Então vai ser sobre isso a situação hoje. Então, a gente continua enviando os cartões para quem quiser, é só mandar o endereço de correspondência para esse e-mail aqui, quem quiser fazer uma contribuição para os cartões ou para o canal de forma geral. Aliás, eu agradeço as pessoas que, mesmo eu sumindo por 3 meses, elas continuam contribuindo. De qualquer forma, quem quiser fazer, ajudar de alguma forma, né, a gente é bem-vindo. Então, a gente vai hoje, né, retomar. Aliás, deixa eu começar dizendo isso, né? Teve um e-mail de uma. Acho que foi até uma mensagem dentro da. Dentro do YouTube mesmo, né? Um comentário dentro de um dos vídeos, para eu não parar com com esses vídeos do Farol da Certeza, né? E de fato, se eu não morrer, eu pretendo terminar isso daí. Então, né, não tem uma segunda escolha, né? Se algum lama meu mandar eu parar, eu paro, né? Mas essas são as únicas condições pelas quais eu vou parar isso aqui. Esse ato aí, eu sei também me deixou meio... Também não sei porquê, né? Não estava conseguindo produzir e tal, várias coisas, mas não é para ser assim. E de qualquer forma, né, mesmo tendo essa descontinuidade, a ideia é terminar o que se começa, né? Então, se eu comecei o texto, eu vou terminar o texto. Posso não terminar porque para essas duas condições que eu falei, né? Morrer ou alguém que tem uma autoridade sobre mim pedir para eu parar. Daí eu paro. Eu não sei por que isso aconteceria também, né? Morrer é fácil, mas essa outra coisa eu não sei por que isso aconteceria. Bom, de toda forma, então, para quem não sabe, né? Eu tenho feito esse estudo do livro do Petit, né? Na verdade o livro do Mipan Rinpoche, mas tem um grande comentário do comentário, né? Então o tradutor, né? Esses tradutores maravilhosos, né? Esse livro do Petit, né? O Farol da Certeza, tem esse comentário, tem o texto do Mipan Rinpoche. Então isso tudo está explicado, esse é o 44º vídeo, quem quiser assistir os outros anteriores. Geralmente eu tento explicar esses vídeos de uma forma autocontida, né? Todos eles são muito complexos, então você vai boiar em qualquer um deles, eu também estou boiando em qualquer um deles. Pode ficar aqui e depois, se interessar o assunto, retorna para o início, né? A gente está vendo aqui o verso 4.2.2.2.2, são 5.2, né? 4.2.2.2.2.2.1.2.1. E nesse verso ele diz: em seguida, você deve alternar análise e absorção. Aqui o tradutor usa a palavra transe, né, para se referir a esse Jugon, essa meditação que não é exatamente... Shamatha seria um tipo de Jugon, né? Mas não é disso que a gente está se referindo. Então, é o repouso, né? Então é uma meditação que não tem um conteúdo específico mental, que não está tentando estabelecer alguma coisa, que não está tentando observar um fenômeno, que não está tentando assentar, não está tentando coisa alguma, né? Então essa é uma meditação que o tradutor gostou de usar essa palavra transe. A palavra transe tem vários problemas, né? Então já falei em outros vídeos que eu prefiro não usar essa palavra. Essa dá uma ideia de assim, da pessoa estar meio perdida no espaço, assim, né? Tem muita ideia errônea sobre meditação, então para que inserir a mesma palavra absorção, talvez não seja a melhor palavra, né? Mas enfim, tem esses dois tipos de meditação, análise, é disso que a gente está falando, né? E daí aqui ele está recomendando que você alterne. Então isso é uma questão, a gente vai perceber assim, a gente não vai, né, estabelecer
uma certeza completa sobre as coisas e daí fazer a meditação de absorção. A gente vai conseguir pequenas seguranças, estabelecer pequenas seguranças, e a partir dessas seguranças, a partir desses pequenos entendimentos, insights que a gente tem através da... Até a palavra vipassana, a palavra algumas vezes é traduzida como insight, né? Essa coisa de ver as coisas como elas realmente são. Então, você vê, né, então, o fenômeno da impermanência, você vê alguma coisa, algum aspecto do fenômeno da impermanência, e daí você lembra do Dharma, daí você lembra, daí você faz refúgio, pensa na bodhicitta e assim por diante, e daí você reexamina o fenômeno da impermanência, e com essa motivação, né, de atingir um entendimento sobre a natureza das coisas para beneficiar os seres, e assim por diante, você está fazendo essa prática de análise, né? Então você está fazendo a vipassana. Você pode sentar para fazer isso, mas o Dzongsa Rinpoche ele tem falado das pessoas constantemente estarem fazendo isso, inclusive quando elas ouvem ensinamentos, inclusive quando elas leem livros do Dharma. Então é uma prática que essa prática de análise, ela está sempre presente, né? E daí esse segundo aspecto que é muito importante, né? Então na minha sanga, normalmente desde o início eles falam, você lê um parágrafo do livro, você pensa alguma coisa sobre aquilo que foi falado, né? Pensa no livro, impermanência, lembra alguns exemplos, lembra como a impermanência tocou você positiva e negativamente, lembra aspectos profundos, aspectos corriqueiros da impermanência, né? Transforma aquele ensinamento numa vivência, e daí você tem uma etapa importante, que você faz isso por 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos, sentado em postura formal e tal, daí você faz o descanso da mente, você fica mais 1, 2, 5 minutos sem fazer nada especificamente, apenas assentando aquilo que foi, aquele insight que foi, aquele insight intelectual que foi desenvolvido antes. Então você alterna, né, desde o início, desde a primeira instrução dos lamas, né, na minha sanga, eles vão falar sobre essa alternância entre você refletir sobre o Dharma, refletir sobre os pontos dos ensinamentos, e não é refletir sobre o Dharma só como o Dharma do Buda, mas refletir sobre o Dharma como aquilo que se apresenta, né? Você mesmo, a sua mente, principalmente o principal fenômeno que a gente analisa é a própria mente, os outros seres, história, o que quer que apareça na mente, né? E daí, claro, tem esse ponto, né, de trazer isso para o Dharma do Buda. Então não adianta você ficar pensando, sei lá, uma coisa de psicanálise, e daí o psicanálise não tem um refúgio, não tem... Você está meio que andando em círculo dentro de uma teoria de uma pessoa que não tem esse tipo de estabelecimento de meditação analítica, não está dentro desse escopo, né? Então você traz essas reflexões, mesmo que se aparecer alguma coisa desse tipo, você traz para o Dharma. Você tenta colocar isso dentro da perspectiva principalmente de impermanência, ausência de eu, e dukkha, né, de insatisfatoriedade. Então, essas 3 marcas, elas estão em todas as experiências. Você chegar em insights sobre essas coisas, daí você repousa, você assenta, né. Então, quando você analisa, nasce a certeza. Então, você pensa, você chega a insights, você chega a certas certezas. Quando a gente não analisa as coisas, né, esse é o verso, surge o apego ao que é comum. Então, aqui que é o ponto, né, a gente pode estar analisando com apego ao que é comum, assim, né? Analisando, por exemplo, eu não vou só apenas criticar a psicanálise, que é um pet peeve meu, mas vamos dizer, sei lá, que a pessoa está pensando sobre, né, sei lá, comentário cultural sobre a série, sobre não sei o que, daí a pessoa está pensando que alguém falou, que não falou. Só pensar livremente não é análise, né? A análise é isso que converge as 3 marcas, isso que converge as 4 nobres verdades, converge ao ensinamento do Buda, né? Então você está buscando... O que você quer quando você está fazendo essa prática? Você quer reconhecer a natureza das coisas como um Buda reconhece a natureza das coisas. Você quer ser um Buda, né? Então, você está levando essas coisas para o sentido do que é profundo, não do que é comum. Não adianta pensar desordenadamente. Você aprende a fazer análise. Você aprende a levar, mesmo que apareça um conteúdo trivial na sua mente, se você tem um treinamento em análise, você aprende a levar isso para o que é profundo e não apenas ficar no que é comum. Então essa é a prática de análise, né? E daí você produz certeza sobre o Dharma, certeza sobre os ensinamentos, certeza sobre a natureza, a verdade sobre a natureza das coisas como ela realmente é, como elas realmente são. Mas daí quando nasce a certeza,
ele fala, descanse nesse estado sem distração e medite unifocadamente. Então a gente está falando dessa alternância, e daqui vai explicar por que, né, na minha sangue, por que sempre se fez, eu sempre fiz prática assim, né, e até, por exemplo, quando a gente está falando dentro do Vajrayana, quando a gente se visualiza como deidade, a gente tem uma etapa do estágio do desenvolvimento, né? A gente se autovisualiza, faz o mantra, visualiza a mandala, faz as oferendas, faz todas as etapas, né, dentro do estágio do desenvolvimento, e depois você tem o estágio da consumação, no qual você dissolve a natureza da deidade, ou você faz outras práticas como o Tsogi e assim por diante. Então tem um estado em que você produz, e tem um estado em que você aproveita, vamos dizer assim. Você consuma. Não adianta você analisar sem fim, né? Então, o que você obtém, se você analisa sem fim, a gente vai chegar a essa explicação. Se a pessoa pensa obsessivamente e daí ela não produz esse descanso, então, mesmo que ela obtenha pequenos insights, pequenas certezas, ela perde, porque ela duvida, né? Esquece, duvida do que encontra e tal. Então, essa parte do descanso é o que vai produzir, né, que vai falar que então 4.2.2.2.2.2.2.1.2.2. Eu sei que é chato dizer esses números, mas é assim que o texto foi organizado. A certeza e a mente das projeções são mutuamente exclusivas. Então tem uma nota de rodapé aqui do tradutor dizendo para eu olhar esse livro, que por acaso foi um dos livros do Dharma que eu estudei já, que é o Essence of True Eloquence. Também foi traduzido, foi publicado na Índia com o título Speech of Gold. Então é uma tradução de um texto essencial do Jetson Kappa, né, da tradição Geluk, traduzido pelo Robert Thurman, que é, né, um dos maiores professores acadêmicos e não praticante, né, uma pessoa que tem uma respeitabilidade muito grande, principalmente com relação ao ensinamento Geluk. Né. Não estou dizendo que ele é sectário, ele não é, mas ele tem uma inclinação muito próximo do Dalai Lama, muito próximo dessa tradição. Então esse é um texto bastante filosofento, assim, até um pouco apologista da filosofia, né? Ele meio que parece o Thurman. Não vou dizer que o Petit, nesse livro no qual ele trata o Mipo Rinpoche, ele não tem um viés filosófico também, né? Eu digo viés filosófico, assim, parece que quer agradar a academia, principalmente os filósofos analíticos, né? Então, o Petit tem um pouco disso, mas o Thurman tem absurdamente isso. Então ele está fazendo um livro assim meio que para dizer que o ensinamento do Buda, que são essas atitudes aí não são as atitudes que eu mesmo acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito no oposto, né? Então eu acho que tem um problema tem um colonialismo na visão filosófica inerente na visão, no que a gente chama de filosofia. Eu cursei filosofia, né? E daí, quando a gente está dizendo que o Dharma, né, tá em diálogo com essa tradição, que não é uma coisa universal que tem a ver com, né, como eles pregam, assim, mas tem um viés eurocêntrico, assim por diante, então a gente está dentro de um processo colonialista. Então eu tenho essa discussão com relação tanto ao Petit quanto ao Thurman, né? Então eles têm mas eles, com certeza, os livros deles têm qualidade, e que quem tem essa conexão com filosofia vai achar o livro do Thurman maravilhoso, vai achar que, enfim, né, ele vai dizer que ele explicou Wittgenstein pros monges de Geluk lá, e os monges de Geluk, não, esse cara era Manjushri. Eles, tipo, reconheceram póstumamente lá o Tulku do Wittgenstein, né? E ele também fala muito bem de Kant e assim por diante. Mas enfim, aqui o verso está dizendo: a certeza e a mente das projeções são mutuamente exclusivas. Então a mente das projeções então, digamos assim, a gente está falando de filósofo, né? Então a discussão lá no Thurman que ele remete a gente está dizendo, mesmo que a pessoa não seja filósofa, né, mesmo que ela seja um camponês, a gente reifica as coisas. Então a gente não precisa ter filosofia para ficar dizendo que as coisas realmente existem. Esse é o nosso modo de operação, usual, o realismo ingênuo, através do qual o camponês opera, né? Ou qualquer um de nós tenhamos filosofia ou não tenhamos filosofia. Quando a gente vai tomar café, quando a gente vai pagar uma conta, é simplesmente a gente está operando no realismo ingênuo, tem uma reificação dos fenômenos que toma os fenômenos como reais. É por isso que nós não somos Budas, nós não reconhecemos a vacuidade. Então, o que está dizendo aqui é que quando você obtém, né, através da análise, o entendimento da vacuidade, o entendimento intelectual da vacuidade, isso está em desacordo com a sua percepção
habitual, comum uma coisa não pode existir junto com a outra, né? O problema é que no exato momento que você pensou corretamente que as coisas são vazias, você volta a operar como camponês, aquilo vira um pensamento que não existe, né? Então deveria ser mutuamente exclusivos, de forma que você chega à conclusão, muitas pessoas acreditam nisso, né? É só eu decidir uma coisa que meu hábito muda. Para a maioria das pessoas não é assim, a gente tem hábitos muito arraigados, né? Então não adianta a gente chegar a uma conclusão, saber alguma coisa, isso não vai produzir, né? Embora seja mutuamente excludente, embora quando a pessoa está pensando vacuidade intelectualmente, ela não seja capaz de reificar as coisas de fato, o fato é que aquele pensamento que ela teve sobre vacuidade, assim que ela passa a operar pelos hábitos, ela deixa de existir, descola novamente, né? Então, a pessoa tem uma conclusão intelectual, não vai ajudar ela, quer dizer, não vai ajudar ela necessariamente a vencer os hábitos, né? A força do hábito. Para desenraizar a projeção, você precisa analisar, mas não analisar uma vez só. Você analisa repetidas vezes. Né? Então você desenraiza essas projeções repetidas vezes. Então essa primeira etapa é você não diz assim, cheguei a uma conclusão sobre vacuidade, pronto, entendi o Dharma, pronto. Tem esse texto aqui, a nossa atitude, né? A gente lê o livro do jeito mais rápido e displicente possível, um texto profundo do Dharma. Eu concordo com esse negócio que tá muito certo. Joga lá e pega um novo. Não, se você não refizer várias vezes essa análise, o hábito não vai ser vencido, né? Embora uma coisa não possa existir com a outra, ou seja, o resultado, a certeza, né? Então, como a gente diferencia essa certeza desse resultado da análise? Então, um resultado da análise é uma pequena certeza. Então, você precisa botar isso no banco das suas certezas lá para você vencer o hábito. Né? Pela análise que desenraiza a projeção, a certeza cada vez aumenta mais. Mas aí tá, você obteve a análise finalmente, né, 4.2.2.2.2.2.2.1.3.1, quando sem a análise, então você já não precisa mais da análise, mas você tem a certeza, aí você pode descansar. Então, né, você chega à conclusão repetidas vezes, e chega uma hora que você não precisa fazer a análise para chegar na conclusão. Aí você pode descansar. Então, a certeza ela já foi estabelecida, né? Não há necessidade de conquistar a certeza de novo. Então é muito importante aqui distinguir esse tipo de realização na análise de um simples insight ou de uma simples conclusão momentânea. Naquele momento que você tem, né, o resultado da análise uma vez, você tem uma pequena liberação ali. Mas essa liberação não vai fazer vai fazer um arranhãozinho no seu hábito. Assim. Você precisa estabelecer aquilo de uma maneira muito mais insistente, profunda e obstinada para aquela certeza se assentar. Agora, tem um momento em que quando você não precisa fazer análise mais para chegar à conclusão. Então, você já venceu a energia do hábito, né? Então, o seu hábito já foi desbastado dessa forma. Aí você repousa. Na prática, o que a gente está falando aqui é que você faz isso várias vezes. Você também não deixa só para repousar depois que você faz muita análise. Você faz alguma análise, descansa um pouquinho, faz mais análise, descansa um pouquinho. E assim a sua análise vai ficando mais forte, o seu hábito de reificar as coisas, de fazer essas projeções fica menor e você também é mais capaz de descansar e repousar, ou seja, obter... Né, porque assim, então vamos dizer assim, né? Então, guerra nuclear. Então a pessoa pensa, não tem solução, né? Então a pessoa pensa Dharma, né? O que o Dharma diz sobre guerra nuclear? Aí a pessoa pensa assim, bom, de qualquer jeito, nunca teve nenhuma chance da gente ficar para sempre do jeito que a gente é. Então impermanência existe. Mesmo que não seja agora, vai ser depois. Mesmo que não seja um ser humano fazendo guerra, vai ser outra coisa. Então vai ter meteorito, vai ter, né? E, enfim, daí a pessoa, não, mas sempre tem uma pessoa que vai querer, assim, colocar um prolongamento ali, vai dizer, não, mas
Se a gente conseguir terraplanar Marte, depois a gente pode avançar nisso, e depois a gente pode ir para outros planetas, enfim, para outras estrelas, e daí não se sabe, a gente pode alterar a nossa biologia, a gente pode fazer o download para máquinas, e daí a gente vai conseguir se preservar assim por bilhões de anos, né? Porque a princípio, bilhões de anos, a gente sabe que nessa forma atual que a gente está aqui, não tem de jeito nenhum, né? Não é porque tem guerra nuclear, né, que pode ter guerra nuclear, que a gente tem que estar assustado. A gente tem que saber que, pessoalmente, esse corpo não tem nenhuma garantia, esse ecossistema não tem garantia nenhuma, é uma pedrinha andando no céu aí, de qualquer jeito, né? Então, a gente tem vai botando mais profundidade, né? Então a gente vai olhando, assim, as coisas, vai dizendo, realmente, nenhuma coisa composta vai garantir qualquer coisa, porque se a pessoa vai pensar um pouco em física, vai dizer assim, não, mas todas as coisas compostas, uma hora ela vai ter ou o fim da entropia, ou vai aumentar a entropia um monte, né? Ou seja, vai ter o Big Bang, o Big Crunch, preservação de informação, né? Isso não é muito certo, assim. Não tem muita garantia por lado da física, assim, de nada. Por lado da biologia não tem garantia nenhuma, né? Então, se a pessoa está acreditando aqui que ela vai se dar bem dentro do esquema das projeções ordinárias dela, que colocam, né, a existência dela nesse momento histórico, com esse corpo e assim por diante, né, como algo que se autossustenta, como algo que é real, então ela não fez análise. Ela tem que fazer análise. Daí a pessoa pensa, mas se eu fizer análise desse jeito, eu vou ficar deprimido. Não, mas ela vai ficar deprimida porque ela estava botando uma expectativa de solução para essas coisas que estava dentro de um jogo que não tem solução dentro da perspectiva desse jogo, né? Então a pessoa está jogando a vida toda dentro dessas projeções dela, de um jeito que ela põe expectativa nisso, e daí ela fica deprimida porque ela chega à conclusão que o jogo, a banca, né, as cartas estão marcadas, a banca vai ganhar sempre, não tem jeito. E isso é a mais pura verdade. Para qualquer circunstância composta. Se a pessoa analisa, ela chega a esse tipo de conclusão, né? Aí ele pensa, então, depressão total. Não. Por quê? Porque tem esse usufruto que está fora do jogo, que está fora dessas expectativas. E daí isso daí a pessoa vai ter lá nessa meditação de descanso. Então se a pessoa alterna essa meditação de análise com a meditação... daí a gente vai falar desse exemplo aqui que é importante para o Dharma e para essa questão que a gente está falando aqui. Finalmente, quando tem análise, a certeza surge naturalmente, descanse nesse mesmo estado, como ela já foi estabelecida pela análise, não há necessidade de conquistá-la de novo. Então você já repousou sobre a certeza das coisas como elas realmente são, as coisas compostas não trazem nenhum tipo de satisfação. Então a gente tem esse exemplo da corda, né, da cobra e tal, que sempre aparece, eu já falei várias vezes aqui no canal, vai voltar aqui o exemplo. Caso você entenda que a corda não é uma cobra, então você está com medo numa sala, porque você está sem muita luz ali, você está vendo uma corda, e daí você alucina, assim, você tem aquela... tá com... o seu medo produz a forma de uma cobra lá, né? Então, isso tem tudo a ver com o que eu estava falando agora há pouco, né? E alguém liga uma luz assim e você vê que é uma corda. Aí você não tem... Você vai ter algum problema mental se você disser, tô com medo da cobra ainda. Porque a cobra nunca existiu. Você descobriu que era só uma corda. Né? Não tinha cobra nenhuma, em nenhum momento. Não teve motivo nenhum para ter medo nenhum. Né? Então, se você ficar dizendo assim, mas tudo é composto, eu vou ficar. Tudo que é composto é insatisfatório, eu vou ficar deprimido, porque, né, tudo que me garante é o que é composto, o que eu preciso é o que é composto. Né? Eu preciso pagar boleto, eu preciso resolver a minha vida, e assim por diante. Então, se é composto, você não está me dando solução nenhuma. Mas daí a pessoa está dizendo assim, não, eu quero um pau para matar a cobra. Você acabou de ligar a luz para a pessoa e a pessoa está dizendo assim, não, mas eu ainda tô com medo daquela cobra. Não dá, né? Não pode. Então, se a pessoa ainda estiver pensando lá do jeito que era quando ela estava vendo uma cobra e ela tá com os olhos dela vendo que é uma corda, que não tem, né, nenhuma possibilidade das coisas compostas produzirem nenhum tipo de satisfação e nunca teve em momento nenhum tipo de possibilidade das coisas compostas produzirem satisfação, uma verdade, né? Então pode ser vacuidade, qualquer coisa pode ser essa cobra aí.
A gente está falando aqui né, a gente se engana com relação a isso. A gente acha que as coisas. A gente vai atrás das coisas compostas o tempo todo, né? Procurando satisfação. Então, alguém ligou a luz, eu estou aqui dizendo, você se deu conta, as coisas compostas não, não produzem satisfação. Daí você analisou, e você realmente viu que as coisas compostas, elas. É impossível as coisas compostas produzirem satisfação. E você vai olhando o que é composto. Tudo é composto. Tudo que eu consigo imaginar é composto. Então por que eu estou buscando satisfação? A, a, a depressão vem assim, não, mas eu queria satisfação. Bom, mas igual você nunca ia ganhar a satisfação dessas coisas que você... Né? Então onde é que tá essa satisfação? Quando você tem a verdade, quando você viu a cobra, você não tem medo. E daí você repousa nesse estado de não ter medo. Esse repouso no estado de não ter medo, esse é o usufruto, esse é o tsoka. Essa daí é a prática de consumação. Aí você não tem medo. O Dzongchen Rinpoche ele diz, é como você está resolvendo aquele cubo de Rubik, né? Então são coloridos, tem que botar o vermelho aqui. Então você está na sua vida resolvendo o cubo de Rubik. E daí você vê as coisas como elas realmente são, e o cubo de Rubik, ele é todo branco. Então, nenhum movimento que você faz produz nada de... você não tem nada para resolver, né? E é quando você faz a análise correta, né, e produz esse resultado, você descansa nisso. Caso você entenda que uma corda não é uma cobra, 4.2.2.2.2.2.2.1.3.2, então você viu a corda, você não tem como ver a cobra, né? Essa certeza em si bloqueia a percepção de uma cobra. Você não tem como ter essa ansiedade, como ter esse medo. Você não tem como ter essa insatisfação que vem de achar que tem uma coisa composta que vai prover satisfação. Você acabou de descobrir uma satisfação em não se fiar em coisas que não produzem satisfação, entende? Tem uma satisfação profunda, maior, fora desse jogo, né? Essa ausência de medo, essa ausência de ter que resolver alguma coisa, assim por diante. Claro, parênteses aqui, né? A gente está falando isso aqui num nível de prática muito avançado, né? Então a gente aqui, e também quando as pessoas dizem, mas cadê o engajamento político e atividade, não sei o quê. Ok, você não é iluminado, você tem a sua ação bodhisattva, você age do jeito que você consegue ver as coisas, né? Mas o grande pulo do gato aqui é dentro quando a gente fala compaixão, quando a gente tem compaixão, a gente tem bodhicitta, é a gente conseguir viver essas duas verdades, né? A verdade realmente das coisas como elas são e ter esse repouso e poder oferecer isso dentro dos vários contextos em que há ansiedade e que a ansiedade se coloca e se projeta. E daí você entra nesses contextos de ansiedade, não que você vai ser contaminado por eles, porque você já viu que é uma corda, né? Mas você está lidando com as pessoas que estão vendo a cobra e não conseguem ver nada a não ser a cobra, e você tem vários meios hábeis de lidar com isso, de produzir benefício dentro dessas alucinações, mesmo que você não consiga, muitas vezes, para a maioria dos seres, mostrar que é apenas uma corda, né? Então as pessoas vão passar vidas, morrer, renascer e assim por diante, plenamente ansiosas. Aí surge compaixão. Isso é compaixão no Dharma. Não é assim, um gatinho tá... Claro, o gatinho tá com a patinha ruim, tá doente, vai morrer, não sei o quê. Eu fico muito triste, né? Mas isso aí é ninja, né? Isso é pena, isso é compaixão pequena. A compaixão grande é quando você vê como a gente é idiota, como a gente se prende às coisas compostas. Daí... Aí você tem compaixão assim pelo Putin, sei lá, por qualquer celebridade, ou pessoa boa, ou pessoa ruim, ou animal, ou qualquer ser que está operando aí, achando que vai encontrar satisfação nas coisas compostas, né? Então é basicamente isso, né? Aí, né, volta aquela briga que a gente está falando entre os Gelu, que a gente está falando desse texto que tem a ver com isso, né? Que parece, às vezes, eu não vou dizer que o Tsongkhapa, como eu já repeti isso em outros vídeos, eu acho que o Tsongkhapa, segundo esse texto, segundo vários professores Nyingma, eles dizem que o Tsongkhapa não comete esse erro, ele não diz que as pessoas têm que continuar analisando depois que elas chegaram à conclusão, mas às vezes parece que tem algum tipo de análise que resta para algumas pessoas de algumas tradições. Então ele está dizendo assim, depois que você viu que é uma corda, você não precisa mais analisar, né? Então
né, já vence, aqui a gente está falando de vencer a energia do hábito, né? A gente não está falando aqui de uma pessoa que tá que nem a gente, assim, a gente chegou a uma conclusão intelectual, depois esquece. Já aconteceu várias vezes isso comigo, né? Eu sei um negócio do Dharma, depois tenho que aprender de novo, porque nessa vida mesmo já esqueci. Imagina o que seria o que eu supostamente aprendi em outras vidas, né? Claro que eu não lembro. Se eu não lembro nem o que eu aprendi 6 meses atrás, né? Enfim. Então a gente tem esse problema, né? Algumas conclusões, no entanto, elas são mais estabelecidas, né? Então até eu posso dizer, e qualquer um que está há algum tempo ouvindo os ensinamentos vai dizer, não, tem algumas coisas que se estabelecem, e daí a gente começa a produzir, né? Então também aqui o texto lembra pra gente lembrar do Yonten Gyatso, alguns vídeos, talvez 10 vídeos ou 15 vídeos atrás do Farol de Certeza, a gente falou do Yonten Gyatso, do texto dele, que está nesse livro também, e que ele está preocupado com essa questão de os seres que eles têm um certo apego pela análise, né? Então eles produzem análise e daí eles continuam, eles parece que eles têm que ficar obstinadamente lembrando, não, mas é só uma corda, é só uma corda, é só uma corda. Em vez deles repousarem na ausência de ansiedade de não ter uma cobra lá, eles repousam numa repetição da análise. E daí isso é um obstáculo. Isso é uma coisa que teria quase certeza de dizer aqui que o Tsongkhapa não cometeu esse erro. Com certeza que não cometeu esse erro, né? Então era isso, pessoal. Vamos ver se eu consigo manter alguma regularidade nesse canal. Vamos ver se essa edição desse vídeo se o som tá bom, se eu ainda lembro como é que eu faço essas coisas. E muito obrigado. Espero vocês... tá voltando os eventos no Dharma, né? Então provavelmente eu vou em abril participar de um evento. Quem puder ir também vai me encontrar, né? A gente não vai poder conversar muito, porque acho que é um evento bem apertado de tempo. Então tá. Mas de toda forma espero encontrar vocês na prática do Dharma. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezin Watensin Jasoeza Pekajar Produten Jyote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Ozetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Duten Jyote Chime Kwene Pema Sambao Sasora Jese no Pai Garjuan Shujuku Pegu Kose Destintes Endar Shinju Jigmetu Jotu Panange Wachatunga Drupa Teno Muyengen Kupamalora Sanelundu Tileta Tuten Jyote Peme Jason Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Sojino Nibe Melunde do Jyote Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Bundan Kose Senten Jyote Kuson Sanje Guru Rinpoche quando contar o Wajin Bajar Barcha com seu tutor da poça só deve só tinha lá do sushi não se lembra de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd rum que loja som de loja as alianças são de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show